ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, compreenda com o coração e se converta, e eu os cure. Meus amados, meus irmãos, lemos um texto sagrado onde a gente percebe que a palavra de Jesus, as mensagens de Jesus, que a maioria delas foram em forma de parábolas, elas eram fácil para uns e difícil para outros, porque nós vemos aqui nesse texto sagrado a facilidade e a dificuldade de entender as palavras de Deus através de Cristo, pois entender aquilo que se prega depende do ouvinte, depende da disposição do ouvinte para entender aquilo que se está falando. E Jesus não gostava de falar em vão, ele gostava de pregar, mas ser entendido na sua pregação. Exatamente por isso ele usava parábolas, para dificultar àquelas pessoas que estavam ali apenas por motivos vãs, não estavam ali por causa da palavra, mas estavam ali, quem sabe, até para criticar, ou apenas para andar no meio da multidão. Então Jesus falava por parábola, para alcançar o coração daqueles que estavam disponíveis para ouvir e entender o que Jesus estava pregando. Porque é preciso querer para ouvir. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se o Espírito Santo diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, entende-se que alguns têm ouvidos, mas não é para ouvir, é apenas para escutar aquilo que quer escutar, porque só ouve aquela pessoa que quer entender. Não tem momento que alguém fala com você, assim você não está muito interessado, e você, o quê? O que foi mesmo? Tu está onde, rapaz? Né? Você escutou, mas não ouviu. Não ouviu. Então Jesus, ele queria ser ouvido, ele queria ser compreendido. Por isso ele usava essa forma de pregação, para que só os seus discípulos, que eram aqueles que realmente estavam ali porque queriam aprender, só eles compreendiam quando Jesus falava através de parábolas. Não, porque não é só para ouvir, é para ouvir, mas além de ouvir, é preciso compreender o que se está falando. Porque se a gente perguntar no final do culto quem ouviu a mensagem, todo mundo vai dizer que ouviu, porque estava presente no ambiente. E às vezes o pregador falou 1 hora, 40 minutos, mas quando a gente pergunta, mas quem entendeu a mensagem de Deus para o seu coração? Aí diminui o volume daqueles que levantariam as mãos confirmando que haviam entendido a palavra que fora pregado. Não é só ouvir, mas ouvir de bom grado. Foi o que Jesus disse. É preciso ouvir de bom grado. Aqueles ouvintes estavam ouvindo porque estavam na reunião, mas eles não estavam ouvindo de bom grado, não estavam ali para aprender a mensagem de Jesus, estavam ali por outros motivos, outras motivações que os faziam estar ali. Por isso Jesus não queria pregar ao vento, ao léu. Ele queria ministrar a corações
que estavam dispostos a compreender o que ele estava pregando, o que ele estava ensinando. Aleluia. Porque além de ouvir, amado, tem que ouvir de bom grado, não basta ter olhos para ver, é preciso querer enxergar. Há um provérbio popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Ele está diante dos olhos, mas ele não quer ver. É uma questão de querer. E Deus não trabalha com as pessoas de forma compulsória, na marra. Não, é quem quiser. É preciso que o homem queira ouvir a voz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso que a gente esteja com o coração disposto para compreender o que Deus está falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta ver, é preciso perceber. Eu vi, mas não percebi. É preciso perceber aquilo que a gente vê da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Além de perceber, é preciso compreender, entender, aleluia, trazer para o coração a palavra de Deus. Não é só de ouvidos, não, traz a palavra para o coração, para que ela encontre guarida no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista não disse: eu ouvi a tua palavra para não pecar, não. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a palavra está no coração, quando o pecado bate a porta, a palavra rebate. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ouvir, perceber e compreender as palavras de Deus direcionada a nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava falando a uma multidão de 10, 15 mil pessoas. Mas no meio daquela multidão, grande parte não estava interessada no sermão de Jesus. Houve uma vez, capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus pregou um sermão, e quando ele estava do meio para o final do sermão, esvaziou o culto, esvaziou. Quando ele olhou, só tinham 12 ouvintes, só os 12 discípulos estavam presentes. Aí, um dos discípulos foi nele: Senhor, o povo está indo embora, dá uma maneirada aí na palavra. Aí ele disse assim: vocês também não querem pegar o beco? Vocês não querem ir? A porta está aí, a porta está aberta. E Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde é que a gente vai correr? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Está dura a palavra? Está, mas são palavras de vida eterna. Então vale a pena aquietar e ouvir o que Deus está falando conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Perceber, compreender com o coração. Aleluia. Não é só compreender na mente. Na mente fica vago, fica fácil. Quando vier uma outra palavra, uma outra coisa, se aquela palavra estiver na mente, ela vai ter que desocupar a mente para receber outra. Mas quando ela desce para o coração, aí está no depósito sagrado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. As palavras de Deus, elas têm que ser guardadas no nosso coração. Foi por isso que Jesus, ele foi tentado e não se abalou, porque as palavras do Pai estavam guardadas no coração dele. Cada tentação que Satanás apresentava, cada oferta que ele oferecia, Jesus tinha uma palavra tirada do coração para rebater a oferta de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Onde ele aprendeu isso? Nas Escrituras. Aleluia. Nas Escrituras ele aprendeu e colocou no coração as palavras de Deus.
Satanás citou texto para ele. Está escrito a teu respeito, que aos seus anjos dará ordem, para que tu não tropece em pedra com o teu pé. Aí Jesus diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Porque as palavras estavam guardadas no coração. Não basta ouvir, não basta assimilar, é preciso entesourar a palavra de Deus no coração. Bendito seja o nome do Senhor. Além de tudo isso, é preciso se convencer da verdade da palavra de Deus. Ninguém se converte antes de se convencer. Primeiro você se convence da verdade, aleluia, para depois se converter à verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem convence o homem da verdade? É o Espírito Santo, aleluia. Mas onde está o Espírito Santo? Na palavra, aleluia. Estou na minha palavra, diz o Senhor, e velo por ela para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso, depois de tudo, se convencer da verdade, para depois se converter ao Senhor, que Ele diz, eu sou a verdade. Porque a verdade do mundo são coisas. A verdade do mundo não é definitiva, cada um tem a sua. Mas a verdade de Deus é uma pessoa, é Cristo. Ele é a verdade, Ele não muda nunca. Ele é ontem, hoje e é para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Jesus disse, para que eu os sare, aleluia. Esse mesmo princípio que Jesus usa aqui, ele está no Antigo Testamento, lá em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14. Aleluia. O princípio é o mesmo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, ou seja, há um caminho até chegar à conversão, até que o homem se converta, há um caminho. Ele se arrepende, quando se arrepende, se humilha. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele se humilha, aí ele ora. Quando foi que o moço que saiu de casa e gastou tudo que tinha, quando foi que ele pensou no pai? Quando ele estava na miséria, dentro do chiqueiro de porcos. Aí ele caiu em si, aleluia, caiu em si, despertou, quebrou o encanto. Quando ele cai em si, ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Isso é se humilhar. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é reconhecer a sua miséria. Isso é reconhecer que você não é nada. Sem Ele, sem o Pai, nós não somos nada. Bendito seja o nome do Senhor. Na hora que ele se humilha, ele ensaia uma oração. Quando ele diz, irei levantar-me-ei, e irei ter com o meu Pai. E eu vou dizer, Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas trata-me, recebe-me como um dos teus trabalhadores. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Há um caminho, não é só ouvir. Ah, não, eu fui para o culto e ouvi a palavra. Mas o que você guardou da palavra no coração? O que você guardou do sermão de 40 minutos? Guardou o que no coração? É essa parte que você guarda, é que vai transformar a tua vida, é que vai mudar o caráter, é que vai mudar as atitudes, é que vai fazer você ser mais santo. É essa palavra que fica no coração que vai te levar para mais perto de Deus, te aproximar mais do Senhor. É a palavra que fica no coração que nos une a Deus. Aleluia. Não é o culto em si, não. É a palavra que fica guardada no coração. É essa que vai fazer o efeito no dia a dia. É ela que vai te dar a vitória nas tentações, nas tribulações do dia. Aleluia. Porque as tribulações, elas não respeitam pessoas, não.
elas vêm para todo mundo. A diferença é como cada um vai reagir diante da tribulação. E a minha reação e a sua reação depende da estrutura espiritual que eu tenho diante de Deus. Depende do conteúdo da parte de Deus que eu consegui colocar dentro do meu coração. Não é aquilo que eu entendo com a minha mente, não. Porque às vezes eu entendo com a mente, mas enquanto ela está na mente eu não obedeço. Aleluia, eu sei, mas não obedeço. Quando ela desce para o coração, ela me leva à obediência a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que você conhece muita gente que sabe tudo sobre a Bíblia, mas é desviado, é desordenado, é desobediente, mas sabe tudo. Você vai peitar nele na Bíblia, ele te coloca no bolso, porque a Bíblia está na cabeça dele. Ela não desceu para o coração, e ela só faz efeito quando desce para o coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. Por que que o escritor dos provérbios diz: sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Aleluia. O coração é o lugar que a gente guarda esse tesouro maravilhoso que é a palavra de Deus. Aleluia. Mas Satanás, tudo, ele não se importa que você ouça a palavra de Deus. Ele vai tentar impedir que essa palavra que você ouve, ela desça para o seu coração. Ele vai cantar a cantiga de niná para você, vai te agradar com alguma coisa, para que você não permita que a palavra desça ao coração. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de falar em meditar, mano. Meditar é levar essa palavra para casa, mesmo que ela, lá para sua casa, ela ainda vá na sua mente, mas lá na sua casa, você coloca a cabeça no travesseiro, aleluia, aí você começa a tirar ela daqui, e trazer ela para dentro do coração. Conforme você vai colocando essa palavra, tirando da mente, levando para o coração, ela vai fazendo um efeito maravilhoso na tua vida espiritual. Aí não tem capeta que não te respeite, quando você estiver cheio da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus tinha ciúme das palavras dele. Ele não queria que a palavra dele fosse apenas ouvida por ouvir, não. Ele queria que ela fosse compreendida, e depois de trazida para a mente, ela descesse ao coração dos seus ouvintes, e ele se curvasse perante ele, para dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você lembra daquele grupo de pessoas que a samaritana trouxe da cidade de Sicar para apresentar Jesus lá na beira do poço? Ela se encontrou com Jesus na beira do poço de Jacó, e Jesus ali ministrou uma palavra, e a palavra não ficou só na mente da mulher, ela desceu para o coração dela. E quando desce para o coração, arde. Sabe por que muito crente não está nem aí para anunciar evangelho para ninguém? É porque ele não tem a palavra no coração, ele tem a palavra aqui na mente. Porque quando ela desce para o coração, o profeta diz que ela queima como um fogo, se você não colocar para fora. Bendito seja o nome do Senhor. Quando as palavras de Jesus desceu para o coração da samaritana, ela largou o balde na beira do poço e desceu para a cidade de Sicar, e ela encheu a cidade do nome de Jesus. Ela disse: eu encontrei um homem que falou tudo sobre a minha vida. Não será porventura ele o Cristo? Aleluia. A multidão acompanhou a mulher. Jesus ficou assentado na beira do poço. Os discípulos chegaram de volta da cidade, viram ele perto da mulher, estranharam. A mulher saiu, aí eles se assentaram para comer. Daqui a pouco, lá vem a multidão, a mulher na frente e uma multidão atrás da mulher. Bendito seja o nome do Senhor. A multidão chega, se assenta na beira do poço, e Jesus começa a ministrar
para aquela multidão, na medida que Jesus ia ministrando a palavra, porque eles queriam ouvir, eles estavam atentos para ouvir, as palavras começaram a descer para o coração daquele povo. Daqui a pouco eles disseram assim: mulher, sabe de uma coisa? Nós não estamos aqui por causa de você, não é por aquilo que você nos disse, não, é por aquilo que nós estamos ouvindo, é por isso que nós estamos recebendo essa palavra que ele está pregando, que entrou no nosso coração e está mudando a nossa história. Permita que as palavras do Senhor, ela desça ao seu coração, porque depois que chega no coração, nem as trevas vão fazer com que elas saiam do seu coração. São elas que vão te salvar na hora do perigo. É a palavra que tiver no seu coração da parte de Deus, é que vai te defender na hora da afronta do inimigo. Aí lá na segunda, quando se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, veja que é uma escala. E buscar a minha presença, não é buscar qualquer coisa, não é buscar coisas não materiais, é buscar a presença dEle, não é buscar as bênçãos dEle, não, é buscar a presença dEle, e se converter dos seus maus caminhos. Veja que a conversão, ela só vem depois da humilhação, da oração e da busca da presença de Deus. O homem precisa querer. Se não quiser, ele ouve a noite toda e volta para casa vazio, volta para casa desanimado, volta para casa como se o culto não tivesse acontecido, ou se o culto para ele foi apenas um tempo, para ele ficar sentado, estar cansado, com sono, porque ele não absolveu a palavra de Deus. Mas quando absolve a palavra de Deus, toda essa palavra vai se cumprir no nosso coração. Quando nós fizermos a nossa parte, que é ouvir querendo entender, querendo compreender, interessado, não é ouvir só por educação, eu já vim para o culto, eu vou ouvir. Não, é ouvir interessado em guardar a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Deus. Jesus, ainda no capítulo 13, no início, Jesus havia acabado de ministrar sobre o reino de Deus, usando a parábola do semeador. Ele usou a parábola do semeador para falar do reino de Deus. E os apóstolos de Jesus, eles perceberam que a multidão não entendeu nada. Os discípulos perceberam. Foi como para eles, como se Jesus tivesse pregado só para eles, porque a multidão não entendeu nada. Aí Jesus mostra, mais uma vez, que as parábolas eram para facilitar a compreensão para quem queria aprender e dificultar a compreensão de quem só queria especular, quem estava ali só por especulação. Então ele contava uma parábola, de sorte que aqueles que não estavam interessados na mensagem, eles não entendiam, e aqueles que estavam interessados na palavra, eles compreendiam. Os discípulos não disseram que não entenderam, eles disseram que a multidão não entendeu. Olha o que ele diz: e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábola? Ele respondendo, disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus discrimina pessoas? Não, Jesus não veio discriminar ninguém, mas ele não veio jogar no lixo as palavras de Deus. O que Jesus já havia ensinado: não jogue pérolas aos porcos. Falar para quem não quer entender, mano, é jogar pérola aos porcos. E Jesus ensinou os discípulos a não fazer isso. Por que Jesus ia fazer algo que ele mesmo tinha dito para os discípulos não fazer? Aleluia. Quem só queria especular, ouviram o sermão aí. Os sermões de Jesus eram longos, às vezes eram a manhã inteira, mas saíam sem nada no coração. Aí Jesus até
citou Isaías, o profeta Isaías, que diz: se quiserdes e me ouvirdes, é só se quiser, mano. Ninguém está obrigado a ouvir Deus, não. Jesus cita o profeta Isaías, porque o profeta Isaías, olha, eles ouvem, mas é como se não ouvissem, não entendem. Já estava profetizado isso, Jesus já estava sabendo dessa verdade, mas o mesmo profeta Isaías diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, o melhor dessa terra, mas se fordes rebeldes, sereis destruídos à espada. Bendito seja o nome do Senhor. Não é obrigado a aceitar o que Jesus está dando, mas prepare-se para o resultado de quem não aceita. Aleluia. A minha mãe dizia assim: meu filho, para o céu vai quem quer, agora para o inferno vai sem querer. O fato da pessoa ir para o inferno não é por nada, é porque ela não quis ir para o céu. E como só tem 2 lugares para ir, quando você deixa de querer um, já está escolhendo por antecipação o outro lugar. Quem se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quiser vir após mim, de novo, quem quiser, negue-se a si mesmo. Ou seja, deixa de ser quem você pensa que é, aleluia, para ser aquilo que Deus quer que você seja. Bendito seja o nome do Senhor. Porque às vezes a gente pensa que é muita coisa, e não é nada, porque o homem sem Deus não é nada. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. Jesus não vai te tanger, te colocar na frente, não. Você vai ter que querer segui-lo. Aleluia. Vai ter que querer acompanhá-lo, levando a sua cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Negando-se a si mesmo, querendo daqui para frente fazer o que Jesus quer que você faça. Aleluia. É assim que funciona com Deus. Aleluia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. É tão certo que não é obrigado, que Jesus vai na frente e o escravo perdoado vai atrás. Mas imagine você sendo um escravo de um dono bem ruim. Aí chega alguém, aí paga a tua liberdade, mas ele não te escraviza, ele não te comprou para te arrastar para agora você ser escravo dele. Não, ele só pagou a tua liberdade. Você agora é um homem livre. Bendito seja o nome do Senhor. Mas você sabe que quem é escravo, nasceu escravo, cresceu escravo, ele não sabe o que fazer da liberdade dele. Aleluia. Ele tem que ter um tutor. Mas Jesus só pagou a liberdade e não obrigou você a ir com ele. Mas você, sabendo que não sabe se dirigir sozinho, já que você está agora livre daquela escravidão, daquele que te escravizou a vida toda, por reconhecimento, por gratidão, você vai acompanhar aquele que te libertou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque ele podia te levar amarrado, na marra, porque ele pagou o preço do teu resgate. Mas ele não fez, porque ele quer que você o siga por amor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele quer que você o siga, porque você o ama e é grato a ele por a liberdade que ele proporcionou a você, porque você era escravo do pecado. Aleluia. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Ou você acha que essas pessoas aí fora pecam porque escolhem pecar? Não, é porque são escravas do pecado. Agora o crente, ele só peca porque ele escolhe pecar. Mas ele não é escravo, ele já está livre do poder do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Para seguir a Jesus com inteireza de coração, bendito seja o nome do Senhor. Tudo com Jesus é opcional. É se o homem quiser. Eis que eu estou à porta e empurro a porta. Não, estou à porta e bato. Aleluia. É assim que ele pratica conosco. Estou à porta e bato. E esse texto de Apocalipse 3, onde Jesus bate a porta, não é na porta do pecador lá fora, não. Isso aqui
está falando para uma igreja. Uma igreja. São as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Aí Jesus diz para uma igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? Não basta ouvir, porque você pode ouvir a voz e não querer abrir. Continua a porta fechada, porque ele não vai forçar a barra. Ele não vai forçar, ele não é invasor. Satanás é invasor, mas Jesus não. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Mas tudo depende de você, tudo depende de mim. Aleluia, ele vai bater na minha porta, ou ele está batendo. Você sabia que em muitas casas espirituais, Jesus ainda está do lado de fora, tentando entrar, batendo, mas muita gente não tem tempo nem de ouvir que ele está batendo, muito menos disposição para abrir a porta. Mas mesmo assim, ele continua batendo, porque ele acredita, mais cedo ou mais tarde, ele vai ouvir a minha voz, ele vai abrir a porta, porque ele precisa de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Ele carece da minha ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você ouvir a voz do Senhor e abrir a porta, aí você terá a presença do Senhor contigo. Bendito seja o nome do Senhor, porque não basta ouvir a voz do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? É Deus perguntando. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque o braço do Senhor está estendido, mano. Não está encolhido, não está estendido. Mas a quem se manifestou? Aleluia. Só para aqueles que deram crédito à sua pregação, à sua ministração, à sua palavra. Ela precisa que seja dado crédito. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer comunicar-se conosco. Ele quer conversar conosco. Você ouviu o hino aí? Que era mais ou menos nessa direção. É como se Deus estivesse te esperando lá naquele lugar que você antigamente orava, buscava a presença dele. É como se ele dissesse: eu estou lá naquele mesmo lugar esperando você, porque eu quero ter comunhão contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus quer, é tudo que ele quer, ter comunhão conosco, mas eu preciso abrir a porta para ele. Aleluia. Às vezes, mano, precisa até insistir que ele entre. Lembra dos moços do caminho de Emaús? Eles insistiram: Senhor, já é tarde, o dia já declina, a noite está chegando, fica conosco, entra conosco. Aleluia. Se eles não tivessem insistido, tinham perdido a presença de Jesus naquela noite. Bendito seja o nome do Senhor. Agora hoje, Jesus está batendo a nossa porta, querendo ter comunhão conosco. Onde é que já se viu o importante querendo conversar com aquele que não tem importância? Aleluia. Não é o menos importante querendo falar com o maioral, não. É o maioral querendo falar contigo. Não é ele que precisa de você, é você quem precisa dele. Bendito seja o nome do Senhor. Qual tempo você tem reservado para ele? Qual tempo você tem reservado para ele, para ouvi-lo, para compreender as suas palavras, interessado em guardá-las no coração, para não se desviar do caminho? Porque a palavra de Deus dentro do nosso coração, ela se torna uma bússola que nos orienta. Se a gente sai do caminho, mesmo que seja 1 milímetro, a bússola balança, você percebe: estou saindo do caminho, aí você volta para o caminho. E Salvador Jesus Cristo, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, nos voltar para a palavra de Deus, querer ouvir a palavra, querer entender a palavra de Deus. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de vida ou morte.
A igreja de Jesus não tem mais tempo para dormir, para relaxar. Não. A igreja do Senhor precisa estar de olhos abertos. Jesus está voltando. Esses acontecimentos que acontecem, eu sinto muita dó das pessoas que sofrem, pessoas inocentes, morrendo, assim à toa, mas eu me alegro, porque cada acontecimento desses, eu me apego mais às Sagradas Escrituras, porque ela é verdade. Tudo isso já está escrito aqui, o que está acontecendo está aqui na Bíblia, está tudo aqui. Jesus disse, quando ele estivesse próximo de voltar, as guerras iam aumentar, aleluia. Não estamos mais ouvindo rumores de guerra, não é mais rumor não, é guerra mesmo ao vivo, guerra ao vivo, guerra declarada, e não é qualquer nação não. Um dia desse, era uma nação, de certa forma, desconhecida, mas agora a guerra é de Israel. É Israel que está em guerra. É o povo de Deus que está em guerra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É o povo de Deus que está em guerra. E isso é Jesus dizendo, prepara a igreja do campo 2, porque eu estou voltando. Se prepare, não se importa com as outras, se estão preparados ou não. Preparem-se você, não copia ninguém não, é você e a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não precisamos nos espelhar em quem está enlarguecendo o caminho, abrindo as portas. Não se impressione com isso, não, se apegue a Jesus, se apegue à palavra de Deus, bendito seja. Não procure coisa fácil, porque essas facilidades que estão colocando aí para atrair pessoas, atrair multidão, é só você ver quem é que vai para lá, aleluia. Não são pessoas do mundo, pecadores lá do mundo. Não, é só crentes que quando ouve falar que lá é a mesma coisa, que vai para o céu do mesmo jeito, e acha que aqui a coisa está mais apertada, aí corre para lá. Cuidado, não saia da sua casa, não saia da sua casa, não abandone a sua mãe é a Assembleia de Deus. Você foi gerado no útero da Assembleia de Deus, é a sua mãe, biologicamente falando, você foi gerado no útero da Assembleia de Deus. Abandonar essa mãe, mesmo que alguém diga que a mãe é outra, mas o pai é o mesmo, desconfie disso, aleluia. Não abandone a sua mãe, permaneça firme com ela. A doutrina dela você já sabe que é sadia. O remédio às vezes é amargo, mas você sabe que é com amor. É amargo, mas é por amor que a gente dá o remédio amargo. É porque a gente quer que todos aqueles que fazem parte dessa igreja, quando a trombeta tocar, esses bancos fiquem vazios. Aleluia. Os bancos fiquem vazios. Tudo que se prega aqui, que alguém acha que é quadrado, que é antiquado, não. A Bíblia não é antiquada, a Bíblia é nova todo dia, ela é nova, atualizada. Bendito seja o nome do Senhor. Nós só precisamos obedecer a palavra de Deus do jeito que está aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Jesus está voltando. Estão cantando aí canções de encantamento, para as pessoas ficarem encantadas, atraídas. Aleluia. Aí Jesus volta e muita gente vai ficar enganada com este mundo aqui, enganada com isso aqui, correndo atrás de riquezas, correndo atrás de bem-estar, promessas mirabolantes, de pessoas que não têm compromisso com a verdade de Deus. Quer saber se ele não precisa ir roçar juquira para viver. Ele quer ter um povo ali para lhe sustentar. Ele não está nem aí se a mensagem é de Deus ou não. Ele quer um povo ali cativo. Aleluia. Você precisa ser sábio, inteligente, consultar a palavra de Deus. Não vá só por aquilo que você ouve por aí, não. A internet está cheia de lixo, que você precisa saber separar o que presta e o que não presta.
tem pessoas avaliando pastores pela quantidade de seguidor que ele tem. Quanto mais seguidor, aí pensa que o pastor é mais crente. Não, amados. Às vezes é o maior enganador. É quem mais alcança seguidores. Porque parece que o povo gosta de ser enganado. Mas vocês são conscientes. Vocês são conscientes. Eu digo como o apóstolo Paulo. Eu não tenho deixado nada da palavra escondido, oculto para vocês. Tudo aquilo que eu recebo de Deus por esta palavra, eu trago para você em prato limpo. Dou a quem doer, não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre. A palavra é uma só para todos. Quer ir para o céu? Então ande na palavra. Senão vai para o inferno, com riqueza e tudo. Fique em pé para a gente encerrar. Aleluia. Aleluia. Ou você acha que não seria mais fácil, mano, pregar uma coisa mais leve e ganhar a amizade de todo mundo? Seria muito mais fácil para mim. Aleluia. Mas eu não vou perder o que eu conquistei com muito trabalho. Não. Essa salvação que está aqui dentro da minha alma, eu venho correndo atrás dela desde menino. Não vou jogar fora, agora que já estou perto de chegar no fim. Aleluia, vou maneirar nada, vou pesar mais. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, quem aguentar fica para ir para o céu comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Crente, para a gente ir para o céu junto, mano. É para a gente ir para o céu juntos, adorando a Deus na beleza da sua santidade. O mundo larga para lá, amados. Não dá para agradar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ou agrada o mundo ou agrada a Deus. Escolhe. Amém, amado?